E vamos começar com o primeiro, que é sono. Hoje a gente dorme muito mal, tá? A gente dorme muito mal, muito mal, muito mal, muito mal. E isso prejudica a gente, tá? Ultimamente eu tava com muita dor de cabeça, porque eu tava organizando um evento e isso refletia no meu trabalho. Eu não conseguia render bem, porque eu tinha passado basicamente 2 semanas sem dormir direito, por causa de uma perda que a gente teve recentemente e também por causa de um evento que a gente estava organizando. E com isso eu estava com muita dor de cabeça porque eu tenho uma rotina. E essa rotina me faz render melhor. Quando eu quebro, de certa forma, ela, eu continuo rendendo nos primeiros dias, ok, só que depois, a longo prazo, isso vai me consumindo. E por que eu falo isso? Porque você precisa ter uma rotina de sono, tanto diária, tanto noturna. Mas como assim? De dia eu não durmo? Ok, você não dorme, mas para você dormir bem, você precisa de uma rotina durante o dia, tá? A gente vai começar primeiro com a noturna, tá? O que acontece? Hoje você é muito exposto a telas, então isso daqui é um prejudicial muito grande para o teu sono. Por quê? O que muita gente fala? Você precisa largar o celular no mínimo 1 ou 2 horas antes de dormir, para o seu corpo realmente descansar de verdade. Porque existe um caso de, às vezes, você dormir 10 horas, mas o seu corpo não entra em um estado que ele possa realmente descansar e se regenerar. Porque o sono, basicamente, é regeneração. O sono vai fazer você regenerar o teu corpo, tem estudos que ele pode matar algumas células mortas, e isso faz o teu corpo estar mais saudável, que faz você render mais. Então, por isso que o sono é tão importante. Muita gente acha que não, mas é. O sono é muito importante e você precisa regular ele. Entende que cada um dos 3 elementos que eu falei no vídeo anterior, que eu vou falar aqui nas próximas aulas, é importante porque é uma tríade que a gente fala, que junta, assim como fosse quem é mais católico, tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então seria uma tríade que juntando os 3 você tem acesso a algo. A mesma coisa é aqui. Se você juntar os 3, começando pelo sono, você já vai ver uma melhora significativa no teu dia. Então, por exemplo, o nosso corpo, ele é acostumado a dormir uma média quando o sol escurece e a gente acorda mais ou menos quando o sol nasce. Isso vem dos nossos antepassados. Então, o nosso corpo foi acostumado e adaptado durante anos e anos, 1000 anos, milhões de anos de adaptação nisso. E hoje a gente quebra, trocando o dia pela noite, achando que a gente é noturno e a gente não é. A gente adaptou, meio que adapta uma coisa errada para o nosso corpo, que ele não consegue descansar e você acha que ele está rendendo e no fundo você está se matando por dentro, entendeu? Então a coisa que eu falo, o sono precisa, uma rotina ideal é que, por exemplo, eu preciso estar pelo menos na cama umas 9 horas da noite, tá? Então, quer dizer que eu vou dormir 9 horas? Não, eu vou dormir umas 10, 10 e meia para me acordar. 5, 4 e meia, 5 horas. É uma rotina minha. Não quer dizer que a sua seja igual. Você pode dormir um pouco mais tarde e acordar um pouco mais tarde. Depende muito. Cada corpo, ele tem uma quantidade necessária de sono. Então, para o meu, uma média de 7 horas, eu fico bem. Se eu dormir menos que isso, eu acordo muito cansado. Se eu dormir mais, também eu acordo muito cansado. Porque meu corpo, ele também vai consumindo mais. Então, existe aquele ponto de equilíbrio que você precisa achar. Então, a minha é essa, eu já encontrei. Então, se eu durmo melhor, ou seja, eu consigo dormir um horário, e outra coisa, uma rotina. Eu tenho uma rotina de dormir. Então, eu gosto muito de ler à noite. Então, eu gosto de ler à noite, eu largo meu celular, umas 8 e meia, 9 horas, só vou abrir dia seguinte, a não ser que seja alguma emergência, tá? Mas eu largo e vou ler, por exemplo, no meu Kindle, que eu tenho um Kindle, ou um próprio livro, como tem alguns aqui atrás, para meu cérebro começar a relaxar, ele não vê tela. Então, porque isso daqui atrapalha seu sono. Por mais que você coloque naquele modo que fica amarelo, você vai estar vendo luz azul. E essa luz azul é prejudicial porque ela atrapalha, ela deixa teu cérebro em alerta. Então, um exemplo também, se você entrar na água fria à noite, quando você vai tomar banho, você toma banho na água fria, significa que o teu corpo vai entender que ele está com um choque térmico e aquilo vai dar um alerta e você vai acordar. Então por isso que tem muita gente que você deve ver na internet que entra em banheira de água fria de manhã num certo tempo para poder ficar mais alerta e aquilo funciona. E se você ficar de uma quantidade a mais, por exemplo, o seu corpo começa também a dar sono. Por quê? Porque o seu corpo adapta a temperatura e aquilo ele começa a relaxar também, que aí pode ser perigoso porque entra na questão do corpo se congelar e você morrer, tá? Mas não é o caso. Então, uma coisa que eu deixo também sobre o sono, se você for tomar banho à noite, sempre tente tomar com água quente.
Não tão quente também, porque isso pode deixar o corpo em alerta, mas um meio termo, porque isso não vai atrapalhar o teu sono. Toma banho com água muito gelada e isso significa que seu corpo vai ficar em alerta e você não vai conseguir dormir tão cedo, vai demorar um pouco mais. A mesma coisa com telas. Quando você dorme com telas, seu corpo demora muito mais para dormir e ele fica meio que em alerta. Você dorme, mas o cérebro fica em alerta e você nunca descansa verdadeiramente. Essa é a rotina noturna. Durante o dia, quando você pega um sol, o seu corpo meio que ele acorda. Então, de manhã eu sempre gosto de pegar um sol. Quando eu pego um sol, meu corpo ele entende que está no momento de trabalho, que está no momento de ação. Então ele meio que acorda, desperta e também ele começa a contar um reloginho internamente no corpo, que o nosso corpo tem um horário de 12 horas a partir do momento que ele tem contato com o sol. Então por isso que a gente sempre pega 6 horas, 6h30 da manhã, o sol, porque quando dá um certo horário de 7, 8 horas da noite, o corpo começa a querer dormir. Por quê? Porque meio que eu ativei com o sol o meu corpo. E isso vem de milhares e milhares de anos de adaptação do corpo humano. Porque antigamente o nosso corpo era acostumado a dormir quando o sol anoitecia e acordar quando o sol nascia. Simples. Então, não quer dizer que você vai conseguir fazer isso, mas tente o máximo possível se regular, porque isso daqui vai fazer o teu dia render muito mais. Muito mais. Muito mais. E saiba que se você estiver fazendo algo por estar olhando no TikTok, saiba que você está pagando um preço que futuramente você vai colher. Tá? Então, o meu alerta basicamente é isso, é coisa simples que você precisa entender, e eu falo de uma forma mais simples para você entender sobre tudo. Tá? E para você entender e saber que isso tem um lado bom e tem um lado ruim. E para você render mais, seja em qualquer trabalho, em qualquer coisa, você precisa fazer isso.